O Contraponto Cinema está começando agora. No programa desta semana nós vamos falar sobre o filme do Damián Zifrón, que está em cartaz e que você não pode perder. Relatos Selvagens. ¿Trabajo o placer? Las dos cosas, espero. Dale, salame, muévete. ¿Qué te pasa, hermano? Buenas noches, ¿uno solo? Veo que sos buena para las matemáticas. El acta de infracción dice que el auto estaba mal estacionado y eso se considera prueba suficiente. Papá. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama esa chica de pelo largo? ¿Cuál? Tu compañera de trabajo. Por culpa de ese tipo se suicidó tu papá y lo único que se te ocurre es insultarlo. Te estoy diciendo que el cordón estaba sin pintar. ¿Sabés que sos un negro resentido? Forro! Zé Luiz, o que você achou do filme? Não, é um dos melhores filmes que eu já vi. O telespectador vai toda vez que você fala isso. Não, mas esse filme é fabuloso, é muito inteligente. É uma produção do Almodóvar, são 6 histórias, né, sobre violência, sobre explosão da violência, sobre situações limites que levam as pessoas a perderem o controle. E começa a primeira história, e obviamente a gente tem que tomar muito cuidado, porque ao comentar essa história a gente pode revelar algo que vai atrapalhar o telespectador, né, desfrutar desse filme fabuloso. Mas a primeira história é a cara do Almodóvar, né? Embora a direção não seja do Almodóvar, mas a produção é do Pedro Almodóvar e do irmão dele, é muito interessante, né? Aquela coisa assim de como retratar os absurdos da vida, né? A violência, mas de forma inteligente e muito bem humorada. Eu assisti o filme 2 vezes, né, para ter noção do tanto que eu achei o filme bom. E na primeira vez eu levei minha filha e perguntei para ela na hora que eu saí do cinema: o que você achou do filme? Ela disse: perturbador. Eu achei essa palavra sensacional. Exatamente, é um filme perturbador, né? E quando eu fui a segunda vez, eu levei o meu filho e perguntei para ele, na verdade, ele queria saber, mas essa é uma história, chama Relatos Selvagens, é o que? Um documentário? Não, não é um documentário, são 6 filmes, né? São 6 pequenas histórias que, embora sejam independentes, dialogam entre si porque tratam desse limite humano, da racionalidade, de um comportamento dito civilizado, dentro de uma lógica racional, para um comportamento que se aproxima mais do instinto animal, né? E como que é essa situação limite, né? De onde que a gente sai, né, de uma situação de controle e o que vai desatar isso, né? Quer dizer, qual que é o fato, o evento que de repente leva a gente a cometer um monte de absurdos e aí você perde o controle da situação, né? Tem uma situação no filme, uma das histórias, não vamos contar nada que vai atrapalhar o filme, mas que tem uma história muito interessante, que até já apareceu a imagem aqui no trailer do filme, que aparece um cara tentando ultrapassar numa estrada deserta, né? Parece ser ali nos Andes, e ele tenta ultrapassar, o cara da frente não deixa ele ultrapassar, ele passa depois, quando tem a oportunidade, e faz um sinal agressivo para o outro, né? A gente vê essas situações diariamente no trânsito, né? E eu já presenciei situações, e mesmo há muitos anos atrás, eu era muito chato no trânsito, buzinava para mim, eu diminuía a velocidade, e você tem situações que às vezes levam a esse tipo de violência, você perde o controle por uma bobagem, né? Xingar o outro, né, no trânsito, tá aí essa imagem aí, ó. Ele está tentando ultrapassar, e aí ele passa, faz um sinal para o cara, e aí então, uma bobagem no trânsito, uma briga no trânsito, o outro vai revidar, aí você fica com raiva, aumenta o grau de violência, e aí você já perdeu o controle da situação, né? E eu acho que tem uma reflexão muito interessante que o filme traz recorrentemente, é sobre justamente essa passagem, né, para a violência, para essa perda do controle, né? E aí lembrando um pouco, né, o Lacan e a psicanálise, quando desaparece o diálogo, né, vem a violência e não tem mais nada possível. Eu acho interessante porque, como se tratam de 6 histórias diferentes, né, a gente pode até pensar assim que são histórias muito distantes da realidade, que são caricatas. Olha, embora elas sejam caricatas, com exceção da primeira, que eu acho a mais surreal, todas as outras são muito passíveis de acontecer, efetivamente. Ou seja,
às vezes a gente, claro que a gente o tempo inteiro convive com episódios da realidade que a gente pensa assim, nossa, isso nem num filme a gente acreditaria, né? E essas histórias, elas vão mostrar exatamente como, a partir de um determinado momento, não tem mais a história deixa de ser regida por uma lógica, né? E aí que é essa história que você está falando, ali, da perda do controle, né? Que aí você já não tem mais uma linearidade na narrativa. A perda do controle da narrativa, porque ela até extrapola o aspecto da linguagem, quando você parte para a violência, né? Não tem mais diálogo, então você já está em outro campo de linguagem, que não é mais a linguagem da fala, da comunicação. Né? Quando você passa para essa situação que não é mais, isso. Não se pode mais narrar, né? Então, portanto, ela não é mais interpretável, né? É a perda total de qualquer racionalidade, portanto, de qualquer discurso que pode ser feito. A gente pode explicar, e o filme, até no filme, a gente pode explicar por que muitas vezes essas pessoas estão no limite. Você explica isso. Por que você está no limite da explosão? Né? E hoje, talvez nas grandes metrópoles, a gente vive nesse limite, está todo mundo nesse limite da explosão. Agora, quando você passa desse limite, quando você atravessa essa linha, aí não tem mais explicação. E essa sua fala me faz pensar o seguinte, que qualquer um está sujeito a isso, ou seja, de repente você assiste o filme e fala assim, não, eu jamais agiria dessa forma. Mas o filme é interessante porque ele mostra pessoas que são pessoas, aparentemente, dentro do contexto do filme, pessoas muito tranquilas, que estão levando uma vida normal dentro dessa normalidade do nosso cotidiano metropolitano, cosmopolita, né? Às vezes até numa cidade pequena, mas dentro de uma modernidade que é sufocante, que é opressora. Então ele mostra como assim, como nós todos vivemos dentro desse contexto, nós todos estamos sujeitos a esse pequeno detalhe que muda o resto da vida. E tem um dos episódios também, são 6 episódios, eu acho que tem uma coisa interessante, né, que são situações, obviamente excluindo a primeira, né, a primeira história que é mais mais fantástica. Fantástica, né? As outras são situações que todos nós podemos nos envolver, né? Todos nós podemos chegar a essa situação limite, né? Eu acho que todo ser humano é capaz de qualquer coisa em determinadas circunstâncias, em determinados contextos, né? Mas tem uma história interessante que se passa numa lanchonete, onde tem uma senhora que parece que ela acumulou a vida inteira muita raiva, né? Muito recalque. E isso sim estava prestes a explodir, mas uma explosão de raiva, de ódio, completamente descontrolada, né? E esse episódio é muito interessante também. É um momento assim onde ela, olha, aquilo tudo que ela acumulou na vida dela, ela despejou em um momento de ódio, né? Muito, muito interessante, que também está aí presente no cotidiano, né? Tem um outro aspecto também no filme que, particularmente em 2 histórias, isso fica mais evidente. Aliás, eu falei 2 aqui, mas eu já até lembrei de uma terceira que também conecta com isso, que é a questão como o patrimônio dentro da nossa cultura, essa aí, ó. Como o patrimônio contribui para essas situações limites, né? Essa história em particular aqui, que é a história de um pai que tenta proteger o seu filho, né? Mas ele protege hasta certo ponto, né? Porque quando aquilo se torna caro demais, né? E você vê como as pessoas que estão aparentemente ajudando, querendo resolver um problema, na verdade tudo é o dinheiro, a vantagem, obter a vantagem, né? Até o oprimido da história, ele acaba assimilando a vantagem e ele também resolve levar uma história adiante para ter um benefício financeiro. Né? No início até dessa história, né, o que o oprimido, né, o jardineiro, nossa, que desconsideração, né? A vida dele vale menos, o cara quer comprar a vida dele, quer comprar a liberdade dele e tudo. Mas depois, ele embarca. Ele entra no jogo e aí ele fala, olha, eu vou ter uma vantagem com isso, ele pesa, eu vou ter uma enorme vantagem com isso, então ele não quer mais largar disso, não. É verdade. E quando o outro desiste, né, de certa forma, comprá-lo, né, ele fala, não, eu quero, não quero perder essa grande oportunidade de botar a mão na grana. A mesma coisa acontece na história do casamento, né? A história do casamento, né, da noiva enciumada, e que num determinado momento ela pensa em fugir, ela tá aí, ó. Né? Exatamente. Depois ela vai assim, até as últimas consequências da loucura, e todo o desenrolar da história, ele tem uma direção até
quando as pessoas se dão conta de que aquilo vai ter uma repercussão patrimonial. E quando tem repercussão patrimonial, aí muda. as coisas mudam de direção. É fantástico. É muito legal. E, de certa forma, essa história do casamento também, né, eles desabafam, né? Quer dizer, ela põe toda a raiva para fora e ele também põe tudo para fora. Né? E aí parece que depois que eles põem tudo isso para fora, é possível voltar ao diálogo, né? Aquela coisa da narrativa do diálogo. Sim. Né? Fizeram uma Quando catarse. Não é mais possível o diálogo, vem a violência e aí não há mais narrativa possível. Mas depois que botou tudo aquilo para fora, né, parece que volta a ser interessante. São histórias que dão para a gente analisar, aprender muita coisa e pensar mesmo no nosso cotidiano. E lembrar, né, que o final das histórias são sensacionais. Né? São histórias que a gente pode viver, mas o final mexe também. O final tem tem algumas coisas absurdas, é surpreendente, muito interessante. Bom, você então não pode perder esse filme perturbador, como disse a Ana Lídia. E vá ao cinema, aproveite assim, essa oportunidade de ver esse filme produzido pela Almodóvar, e é um filme argentino que está aí concorrendo ao Oscar de 2015, né, fazendo concorrência com o filme brasileiro que foi indicado, que é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Então, Relatos Selvagens, imperdível, continue com a programação da TV Comunitária. Semana que vem a gente está de volta com mais uma dica de cinema para você.